pauta agora é o novo piso salarial dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem e também dos auxiliares de enfermagem e parteiras. Teve um reajuste aí de cerca de 50%, aprovado lá em Brasília, deu bastante debate, prefeitos estão falando que vai ter uma consequência para os municípios. Já falamos agora no último dia 18 de agosto, com o Fernando Gama, que é o presidente dos sindicatos dos hospitais filantrópicos, beneficentes, religiosos do Vale do Taquari, que falou que vai ter consequências, que são cerca de 1.500 profissionais dos 3.000 do total que são funcionários de 20 hospitais aqui da região, e vai ter uma consequência de falta de serviço ou menos serviço sendo fornecido para a população, de que vai ter atraso no pagamento e que vai ter até corte, demissões de funcionários. Nós queremos saber agora o outro lado da história. O presidente do Sindisaúde Vale do Taquari, Carlos Luiz Guever, para ver como a categoria está lidando com essa realidade. Importante a gente salientar que não tem um sindicato de enfermeiros aqui do Vale do Taquari, né? O único sindicato de enfermeiros que temos é do estado do Rio Grande do Sul, mas o Sindisaúde representa técnicos de enfermagem e outros profissionais da área da saúde. É isso, Carlos? Bem-vindo aqui ao programa Redação no Ar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo que você mencionou. Nós estamos há dias após uma aprovação de um piso, uma conquista. Eu costumo dizer assim, até antes de eu ser da área da enfermagem, há quase 30 anos, essa luta aí pelo nosso, um marco no nosso piso salarial aí. Você é enfermeiro? Sou técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem. Sou técnico de enfermagem. E antes de eu ser da área da saúde, já se lutava por um piso. Hoje é um marco, é uma história, uma conquista histórica, o nosso piso marcado como lei na Constituição. Vamos só relembrar aqui os novos valores, né? Agora o enfermeiro, a enfermeira recebe R$ 4.750, o piso, né? Daqui a pouco pode ganhar mais, mas esse é o valor mínimo para ser pago. Os técnicos de enfermagem, R$ 3.325 e auxiliares de enfermagem e parteiras recebem R$ 2.375, Gabriela. E que ele fala que é uma luta, né, Ricardo, muito antiga, e a gente acompanhou já muitos enfermeiros, técnicos falando sobre esse aumento. Mas daí ele acontece e, na prática, a preocupação por conta dos gestores, prefeitos aqui da região já se manifestaram, os próprios hospitais. Como é que vocês avaliam essa situação e se temem que esse valor realmente vai chegar, porque está aprovado em lei, mas da onde vai sair esses recursos a mais? Pois bem. Bem colocado a tua pergunta em questão a questão da luta. Tivemos uma luta de 30 anos aí e eu quero dizer que eles tiveram 30 anos para se adequar, quase 30 anos para tentarem se adequarem. Veio agora a aprovação do nosso piso e o Sindisaúde, ele é acessível. O sindicato ele apoia a viabilidade de adquirir recurso, de algo para que venha se viabilizar o pagamento desse piso. O que seria a solução? Os prefeitos falam que os hospitais vão cobrar mais nos contratos, porque obviamente vai aumentar as folhas dos hospitais. Seria uma verba estadual, federal? O que vocês pensam a respeito? Seria um conjunto dessas situações aí, tanto da União, como do Estado, como do próprio município. Os pagamentos valem a partir de janeiro de 2023? Os pagamentos novos valem para os filantrópicos e para os privados de imediato. A lei diz, o próximo pagamento, né? De imediato. A lei fala que é de imediato, no próximo pagamento. O que é em 2023 é a situação pública, que é os municípios que dependem do orçamento anual, que é no próximo exercício daí que é colocado em prática. Quer dizer, aquele profissional, aquele enfermeiro, técnico de enfermagem, que trabalha em posto de saúde, esse vai ter que esperar um pouquinho mais para receber o novo valor. Agora, aquele que trabalha em um hospital já vai ter a consequência no próximo mês. E aí que eu lhe pergunto, já tem alguma informação sobre
pessoas demitidas, sobre reajustes, sobre, de repente, um medo de não conseguir arcar com a folha de pagamento, aquilo que nos falava o Fernando Gama aqui, representante dos hospitais. Por enquanto, isso não chegou até vocês? Sim. Chegou alguns rumores, chegou algumas situações de que não vai haver dinheiro. Chegou a situações de que ia haver demissões. Hospitais da região até fazendo meio que pressionando o profissional de enfermagem. O piso de vocês agora está aprovado, mas a gente não vai garantir o emprego de vocês. Eu sou incisivo em dizer, eu digo que o Síndico de Saúde não compactua, não concorda com essas decisões de demissões. O que o sindicato ele concorda é de viabilizar, de tentar correr atrás, de ir junto, tentar achar uma forma de viabilizar esse pagamento, mas não de assédio em relação a demissões. E vocês temem que isso aconteça? Porque, de repente, o hospital vai tentar um acordo com o funcionário. Bom, a gente não consegue pagar o piso, ou é isso, ou é a demissão. E aí é melhor ter o profissional lá ou não ter? Qual é a posição daí do sindicato em relação a isso? A gente não teme esse tipo de coisa, porque ainda a mão de obra do profissional de enfermagem ela é muito procurada. A mão de obra o hospital não consegue, a instituição, eles não conseguem atender a demanda sem a mão de obra do profissional de enfermagem. Eu não acredito numa demissão em massa, eu não acredito porque eles vão deixar de atender a população, vão deixar de atender serviços. E por enquanto, o senhor falou em rumores, mas já tem alguma informação, já sabe de alguns profissionais que procuraram o sindicato, olha, eu perdi meu emprego, ou algo nesse sentido? Tem. Já teve profissionais que procuraram o sindicato, não que perderam o emprego, que conversa de corredores estavam disseminando esse tipo de discussão, esse tipo de fala, dizendo que agora o que vai ser? Vamos demitir, vamos... Daí houve uma chuva de ligação para nós, para o sindicato lá, nós temos, calmem, não é desta forma, o que interessa agora é que o piso foi aprovado, nós vamos achar uma forma de ajudar, vamos achar uma forma de viabilizar para tentar viabilizar para o piso ser pago na próxima folha. Esse contato que o sindicato tem com os profissionais tem também com prefeitos, com gestores de hospitais? Sim. Existe essa conversa? Sim, o sindicato é aberto. Só fala mais perto aqui, Carlos. O sindicato é aberto, sim. O sindicato está aberto. Mas chegaram a conversar? Com alguns, sim. Com os que nos procuraram, sim. E qual foi a resposta? O que eles estão falando? Estão tentando fazer alguma coisa diferente? Que vão viabilizar. Já tive falas de hospitais da região que vão pagar na próxima folha, que não tem outra solução. Eles disseram, vão ter que cumprir a lei, tem que cumprir a lei. E aí, o que nos falou o representante dos hospitais aqui, que pode, talvez conseguindo manter os funcionários, conseguindo pagar o piso, mas diminuição nos serviços. Isso pode acontecer, porque daí vai ter menos valores para oferecer serviços também? Aí é uma questão administrativa deles. Uhum. Volto a dizer o que eu falei antes, o sindicato não compactua, não concorda com esse tipo de conduta. A gente pode tentar dizer o que faz o enfermeiro, o que faz o técnico de enfermagem, o que faz o auxiliar de enfermagem para tentar, né, para quem não convive, né, diariamente aí no hospital, não sabe exatamente a diferenciação entre cada um dos profissionais? Sim. Primeiro, enfermeiro. O enfermeiro faz mais a parte administrativa, faz a parte de chefia. Ele tem enfermeiros assistenciais, tem hospitais que têm enfermeiras assistenciais, que vão, trabalham junto ao técnico de enfermagem. Mas a profissão do enfermeiro é uma profissão administrativa, uma profissão de coordenação, de chefia. Já o técnico de enfermagem é a profissão que pega a mão na massa, que vai, trabalha, troca a fralda do paciente, medica o paciente... leva comida? Leva comida, daí tem o pessoal mas também tem hospitais que o próprio técnico leva comida, sim. Mas hospitais maiores tem o próprio pessoal... Dizer, aquelas pessoas, quando a gente está no hospital, que a gente tem o contato, que muita gente chama de enfermeiro, na verdade é o técnico de enfermagem.
Não sei se o pessoal que tá do outro lado aí sabia disso. Pra mim era enfermeiro, a gente chama de enfermeiro, enfermeira. Eu sabia que era o técnico, até por ter alguém da família que trabalha na área e sempre diz: o importante é... Todos são importantes, mas o técnico de enfermagem é o que tá na linha de frente, né? É o que tá ali toda hora aferindo pressão, tá fazendo a troca, tá dando banho no leito, tá botando, como você diz, a mão na massa, né? E esse é o que vai receber um aumento bem menor. Ou seja, a gente não tá questionando o valor, né? É um profissional que deveria ser muito mais reconhecido do que é hoje na prática. O que se questiona agora, por parte dos gestores e dos hospitais, é como vão pagar esses valores, né? Mas são profissionais que mereciam já há mais tempo esse reconhecimento. Isso. Mas continuando ali... Faltou auxiliar de enfermagem ainda, né? Isso, não desmerecendo a profissão de enfermeira, uma profissão linda, respeito, admiro os enfermeiros, mas cada um nas suas atribuições. O enfermeiro tem tais atribuições no hospital, o técnico tem tais atribuições, e o auxiliar de enfermagem é semelhante ao técnico de enfermagem. Tanto que o auxiliar de enfermagem nem tem mais quase na região. Eles não oferecem o curso de auxiliar de enfermagem, mas eu acho que no país não sei se tem. O que muda? Muda a questão de conhecimento, que é um curso técnico. Muda a formação, mas na prática seria... Na prática é praticamente a mesma coisa. Se tem o técnico ali que vai fazer o serviço, daqui a pouco o auxiliar vai junto para ajudar em alguma coisa também. Não, o auxiliar faz o mesmo serviço do técnico. É que há anos atrás só existia técnicos e auxiliares. O técnico fazia serviço de chefia, de coordenação. Daí foi evoluindo. Hoje o enfermeiro faz o serviço de coordenação, serviço de chefia. Não quer dizer que eles não nos auxiliam, sim. Eles nos auxiliam, sim. E trabalham junto ao lado do técnico de enfermagem, sim. E estamos falando de uma diferença de R$1.000 aí no salário, né? É praticamente R$1.000, 3.325 para os técnicos e 2.375 para os auxiliares de enfermagem, para uma função semelhante pelo que você está falando. Sim. Carlos, quantas pessoas fazem parte do sindicato aqui? E quais são as categorias que vocês defendem? O Sindisaúde? O Sindisaúde hoje, atualmente, ele defende todos. Ele defende todos. Nós abrimos um leque para defender todo e qualquer profissional que trabalha numa área hospitalar que venha nos procurar. Mas, legalmente, nós podemos representar o profissional técnico e o profissional médio. Aquele que tem o ensino técnico e o ensino médio. O profissional que tem graduação, o enfermeiro, ele tem o seu próprio sindicato, que é Porto Alegre, tem o seu próprio sindicato. Mas, volto a falar, as portas do Sindisaúde, Vale do Itacoaí, está aberta para todos. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, todos quem mais? Que vierem. Limpeza, eu me lembro que na época da pandemia a gente falava também. Auxiliar de limpeza, higienização, manutenção. E quantos no total? 4.500 no total no Vale do Itacoaí. E quantos são da área de técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem? Quantos representam, né? Profissionais de enfermagem são esses, em torno de 4.500. Sem contar esses de limpeza, esses outros. Sem contar os de apoio, sem contar o da manutenção, sem contar o da... Praticamente técnicos de enfermagem são 4.500, então. Técnicos e enfermeiros. Os enfermeiros mesmo, que seja um outro sindicato que atende por leg. Isso, mas é incluído como profissional de enfermagem. Carlos, só uma questão ainda voltando aos valores do piso. Os valores aprovados atendem a demanda do que vocês pediam ou ainda ficou aquém daquilo que achariam necessário? Boa a tua pergunta. O início do projeto de lei era mais do que foi aprovado agora, mas já atende as nossas necessidades. Eu costumava dizer logo no início da pandemia que nós sofremos, a nossa geração não aprendeu a lidar com pandemia, porque nós aprendemos todos nós juntos, e o profissional de enfermagem que estava na linha de frente, não falando de outras profissões, o frentista que também trabalhou na pandemia, mas nós estávamos ali atendendo o paciente cara a cara, atendendo o paciente ali que estava com sintomas de Covid, que estava com abalo psicológico, sem falar no abalo psicológico do profissional, que estava com medo de sair dentro de casa, com medo de sair para trabalhar e contaminar os seus familiares, seus filhos. E tivemos que abrir mão dos nossos filhos, abrir mão da nossa família para poder ir trabalhar e atender as pessoas na linha de frente.
E outras categorias, além dos enfermeiros, técnicos e os auxiliares de enfermagem, também tiveram ou vão ter algum reajuste? Os outros fora da categoria da enfermagem, eles têm um reajuste anual, que é o INPC. Daí todo ano nós temos o reajuste, acordos coletivos, convenções coletivas que reajustam as outras profissões. Mas enfermeiros e técnicos também tinham isso anualmente, né? Também tem isso. Só agora teve um reajuste maior aí de cerca de 50%. Isso. Tá certo, Carlos. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Independente. Obrigado pelas informações.